Opa, estamos começando então o nosso podcast Carangas do Brasil de hoje. Bom, eu estou recebendo aqui duas pessoas que são mais que amigos, né? São irmãos que a gente tem já dessa coisa do carro e tal. Eu não sei por que ele tem tanta paixão pelo automóvel. Vai entender. Mas é assim, eu costumo dizer que os nossos podcasts acabam virando bate-papos tão gostosos e descontraídos porque a gente consegue reunir pessoas que têm a mesma paixão. E isso é fundamental para que o papo, né, vá acontecendo, vá fluindo normalmente. Hoje nós vamos falar, coloca nessa câmera aqui para mim, ó. Coloca nessa câmera aqui que nós vamos falar desse carro aqui, ó. É desse aqui, opa, tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui que a câmera agora tá assim agora, ó, desse carro aqui. Depois você arruma a câmera aqui, ó. É o Charger RT, tá aqui, ó. É o Charger RT, tá aqui. É o Dodge Charger RT, esse é 1975 e da cor que o Serginho tem. Exatamente, o amarelo Monteiro. Exatamente. Da cor que o Sérgio tem. Então deixa eu falar, a gente fala Serginho da época, né? Eu sinceramente nem sei o seu sobrenome, Serginho. Né? A gente sempre se tratou assim, né? Como é que é seu nome, Serginho? Bom, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Ivo, boa tarde. Pagotão, a todos os antigomobilistas do Brasil e do mundo, né? Meu nome, na verdade, é Sérgio Lukosiunas, descendente de lituano, né? Aí o que acontece? Ficou o Serginho da época, porque, por exemplo, o Márcio Gordo, todo mundo conhece, é uma figura. A gente, pô, cara, aquele carro da época, aquela coisa, da época pra cá, da época pra lá. E um amigo meu falou, pô, vou colocar Serginho da época. E foi de onde ficou, da época dos carros, das músicas. E é por isso. E aí ficou o Serginho da época. Ficou. E todo mundo te conhece por Serginho da época, né? Serginho da época. Pegou, né? Serginho. Mas Pegou, legal, né? show, legal. E estamos aqui também com o meu grande amigo Fábio Pagotto, um homem que entende muito de antigo mobilismo. O Pagotto, para você ter uma ideia, essa coleção aqui, que é da Planeta de Agostini, né? Que eu tenho a coleção praticamente inteira, né? Da coleção inteira, pelo menos, eu vou falar até um percentual que pode ser até maior. 60% foi você que escreveu, você que fotografou, você que... Uma boa parte. Foi isso aí. o consultor de tudo, né? Ajudamos bastante, colaboramos bastante na criação aí do fascículo, né? Dessa coleção do Agostinho, que foi uma coisa impactante, porque finalmente temos miniatura dos nossos carros. Dos nossos carros. Que você sabe que, Pagotto, você falou uma coisa que eu até pensei, quando saiu essa coleção, eu pensei, nossa, como eu queria, quando era garoto... Ter a miniatura daquele carro que você vê na rua. Exatamente. E a gente não tinha, né? Verdade. E o trabalho que eles fizeram era muito bacana, o pessoal vinha... para quem não sabe, né, a editora na Espanha. Na Espanha, né? Vinha o pessoal de lá para escanear os carros. Então, quem tem a oportunidade de comprar essas miniaturas está na escala certinho, porque ele é escaneado de um carro normal, de um carro 1 para 1. E você sabe que tem um detalhe que eu não sei se para vocês... É um detalhe que eu penso assim, né? A porta não abre, entendeu? Porque é obra de arte. Você fica aqueles carrinhos com as portinhas que abrem, que fecham. Exatamente, não é brinquedo, é um carro de coleção. É um carro de coleção. Exatamente. Não tem que portinha que abre. Não, nada disso. Verdade. Nada disso, né? Até porque se começar a abrir e fechar, vai quebrar, né? Vai quebrar também. E aí, quando eles põem a portinha para abrir, aquele negocinho aquele ferrinho que abre e fecha é desse tamanho, assim, não tem... E outra coisa que eles fizeram na escala mundial do colecionismo, né? Porque tem um 18 e tal, mas um 18 não é aquela... O colecionador, ele usa um 43 nas miniaturas. 43, Os grandes colecionadores mundiais é o padrão do colecionismo de Bom, e miniaturas. nós estamos aqui, então, para falar deste carro. Desse carro maravilhoso, que é o Dodge Charger RT. Esse é 1975, o seu também é, né? 75, né? Amarelo Montego. Amarelo? Montego. Tá? O Serginho já nos deu o privilégio de tê-lo no nosso canal com o Charger RT. Mas antes de falar disso, eu queria começar discutindo um pouco essa coisa da Chrysler. Dodge, Chrysler no Brasil. Como é que surgiu isso tudo? Começa você, Pagotto, depois o Serginho vai... Isso, então tá bom. Vai falar depois. A Chrysler, em 1967, adquiriu algumas fábricas no mundo. Entre elas, uma que existia no Brasil, que era a Cinca do Brasil. Então,
ao adquirir várias empresas no mundo, né, estava em grande expansão, adquiriu a Cinca do Brasil. E a Cinca tinha só um produto, que era o Cinca Chambord, que estava sendo reestilizado para o Cinca Esplanada. Então, nessa época, a Chrysler, ao adquirir essa fábrica, os executivos disseram que nem tinham noção do tamanho da fábrica e do tamanho que o mercado brasileiro era, né? E, então, a partir desse Esplanada, a Chrysler levou 2 exemplares para Detroit, fez diversas modificações, introduziu uma garantia que foi de 36 mil quilômetros ou 2 anos, foi uma coisa, e preparando o lançamento do primeiro veículo de passeio da Chrysler, que foi exatamente o Dodge Dart, no final de 1969. Então, em setembro de 69, lançou o Dodge Dart, e já estava basicamente no projeto deles, né, no plano de ação deles, desse carro ficar por 10 anos em produção. Então, foi mais ou menos o que aconteceu. Ele ficou de 1969 a 1981. E em 79, a Chrysler foi adquirida pela Volkswagen Wehr, que é alemã, para fazer os caminhões. A história é longa. É longa, mas está resumida. Basicamente é isso aí, de 69 a 81. Então. Né? Ele entrou pela Cinca. Isso, isso. Serginho, você... Quando é que você se encantou com esse carro? Olha, Ivo, na época, nos anos 80, o pessoal lá da minha região, todo mundo tinha Dodge naquela época lá. Entendeu? Então, eu sempre vi esses carros, eu gostava, via Dodgeão, Maverick e Galaxy, era o que mais tinha lá. Mas a primeira vez que eu andei no Dodge foi em 85, dali pra cá, nunca mais parei. Foi amor à primeira volta. Me encantei. Puxa vida. E assim, né? Ele vem com um muscle car, entre aspas, né? Sim. Mas ele vem com luxo, com uma coisa de carro de bacana. Né? Ele tem essa característica, né? Ele é um carro que tem um excelente motor, tem uma motoração maravilhosa, né? É um carro que desenvolve velocidade, é um carro que vem com uma característica, né? daquele carro americano, muscle car, mas ele tem um conforto, né? Ele tem um luxo. Ele traz junto com ele um luxo, né, Sérgio? Então, o que eu acho? O Pagotto pode até ver se concorda comigo. O Dodge é um carro dócil. É um carro fácil de você dirigir, fácil de você manobrar. Se você quer dar uma acelerada mais, é um carro gostoso, é um carro que você sente ali na mão. É diferente dos outros carros da época, entendeu? Então, essa, na minha opinião, é uma vantagem que o Dodge tem. Fora o motor, que é indestrutível para a época, né? É verdade. Eu tô certo em dizer isso, Pagotto, que ele tem esse luxo, tem esse... Porque claro, ele tem uma esportividade. Mas a gente percebia que as pessoas que compravam também por uma posição social, né? Também, era um carro de luxo, né? O impacto do lançamento no Dodge Dart no Brasil foi muito grande, né? Lembrando que a nossa indústria automobilística começou no final dos anos 50, tinha cerca de 10 ou 15 anos só a nossa indústria, e basicamente sempre a indústria fez carros que saíram de linha nos países de origem e foram fabricados aqui. No final da década de 60, né, o Dodge Dart, o Galaxy, eram carros exatamente iguais ao que eram produzidos nos Estados Unidos. Então, o nosso Dodge Dart 69 era igual ao Dodge Dart americano. Então, ou seja, era um carro extremamente moderno, né? O Dodge, o grande atributo dele sempre foi o motor. Aliás, o maior motor fabricado no Brasil até hoje, com 5,2 litros, né? E desde o primeiro ao último, sempre usou esse motor V8. E além do requinte, do acabamento padrão norte-americano que os Dodges tinham, né? Banco em couro, quando era de tecido, em jersey, carpete, que era superior aos outros carros, né? O único que era equivalente era o Landau em acabamento. Só que o Dodge tinha um desempenho muito bom, que até hoje, se você andar com um Dodge, ele não faz feio frente a qualquer carro da atualidade. Você viaja em velocidades boas, você tem um arranque bom, né? Então, vamos falar um pouquinho desse motor dele. Serginho, é um motor Mopar, né? Sim. O V8. V8. Né? 5,2 litros, né? Um motor valente,
Fala um pouquinho dele. É um motor valente, durável. E o que acontece? Ele teve 3 versões de potência: 215 HP, 205 e 198, que era para os darts. Que é taxa de compressão, os antigos tinha pino flutuante, então ele tinha algumas diferenças. Entendeu? Foi essa basicamente as diferenças do motor. E é um motor muito bom, carburador corpo duplo DFV, que funciona perfeitamente no motor. Um motor muito durável, dócil, silencioso. Se você pegar o Dodge com motor perfeito, ele é mais silencioso do que muito carro moderno atual. Você anda com o carro é um tapete mágico. É verdade. Agora, ele tinha mais arranque ou tinha mais final? As duas coisas. As duas coisas? Tinha muito torque. Tem ainda, porque os Dodge, a maioria não, claro, andando bem. 42 quilos, né? Eu digo assim, ele tinha porque exatamente. na época você chegava assim... Exatamente. Mais de 42 quilos de torque, com 200 cavalos de potência. É uma potência que até hoje é considerável para a maioria dos carros. E você fez uma pergunta para o Serginho, quando ele começou com o Dodge, e eu queria dar o meu relato de como eu comecei com o Dodge, e para o pessoal entender um pouco do que era o Dodge nos anos 70. Do que era o Dodge nos anos 70. O meu pai comprou o primeiro Dodge em 1971, tal. Todo mundo vai lembrar, né, quem viveu a época, que em 73 teve a crise do petróleo. Então, a maioria dos carros, o consumo de combustível era primordial, né? Meu pai sempre gostou de carros fortes, carros potentes, e manteve o Dodge. Então, quem viajava nos anos 70 com um Dodge Dart ou Charger, tinha muita diferença dos outros carros que andavam nas estradas. Então, era uma coisa que hoje em dia não dá para se comparar, porque era muito forte. Era muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. Tem gente que fala, mas o Opala andava bem. Só que, assim, a maioria da produção dos Opalas nos anos 70 era do modelo de 4 cilindros. Inclusive o Maverick, né? A maioria dos Opalas que a gente encontrava na estrada era 4 cilindros, aquelas Caravan carregadas, né? Então, eu tenho essa lembrança de infância, 75, 76 e tal. O meu pai tirava para ultrapassar, ele ultrapassava todo mundo, né? Então, porque... Não sobrava para ninguém, né? Não tinha, né? Então o pessoal viajando de Brasília, de variante, carregada, aquelas Belinas, os Corcel. Isso a gente via na rua, muito Volkswagen, né? Muito Fusca e tal. Então o Dojão, eu lembro do meu pai subindo a serra, né? A gente tinha casa no Guarujá. Ele falava, não precisa mudar de marcha, você vem em terceira, e vinha engolindo todo mundo, né? Parecia que o cara estava parado. Então você imagina um jovem, uma criança, vendo isso. Então eu vibrava, eu ia atrás do meu pai, né? Com a mão aqui olhando o velocímetro, né? Então, e dos 80 aos 130, o Dodge até hoje, ele tem um torque que poucos carros acompanham, né? Que era a faixa que a gente viajava, né? Que saía para ultrapassar. Então o Dodge, ele teve esse diferencial, e eu digo que hoje o Dodge tem esse mercado grande, porque muitas das pessoas que compram Dodge hoje, que tem essa lembrança. Seja dentro do Dodge ou dentro da Caravan da mãe e vendo olhando o Dodge passar, né? Viu o RT passar, parecia que estava parado o outro carro. E gozado, ele é um carro grande, né? Um carro bonitão, mas pro carro americano ele ainda é. Ele é médio. Ele é um carro médio. Ele não é um carro grande pro carro americano, né? Pro carro que da época americano, né? Mas a gente via pouco carro desse tamanho no Brasil. Né, aqui, né, entre os carros que a gente tinha aqui, né? E eu me lembro muito que a gente era assim, a gente se encantava por pouco, né? Eu digo essa frase pelo seguinte: eu me lembro que a gente ia no salão do automóvel para ver uma lanterna diferente. Mudou a lanterna, né? Mudou a lanterna, né? Verdade. Porque a gente tinha o quê? Quantos carros lançados, assim, ou trocados de modelo? Poucos, né? Porque a indústria a indústria nacional era reduzida e a importação... Também para o pessoal que está vendo mais novo entender o que aconteceu, né? Que é sempre importante ter o contexto histórico, né? No final da década de 50, com o Juscelino Kubitschek e tal, já teve um grande influência do governo para coibir as importações e incentivar a indústria. Então, os carros final dos anos 50, início dos anos 60,
eram muito taxados, de acordo com peso, com potência, com preço. Então era impraticável o cara, por exemplo, ter um Cadillac, né? Era um carro caríssimo, tal, mesmo os Mercedes e tal. Então isso era, vamos falar, de 1960 até 1990, porque nós tivemos também uma época que era proibido toda e qualquer importação de veículo automotor. Primeiro era proibitivo. Depois ficou proibido. Então, proibido. Para quem quiser pesquisar aí, de 1974, final de 74, já valendo para 75, até 90, não se podia importar carros nem peças. Né? Então, que aqueles apaixonados por carros, né, tinham que se contentar com o que tinha aqui. E aí eu dou um voto para os engenheiros da nossa indústria, que com o mesmo carro conseguiam atingir diversos mercados. Seja com o Dodge, né? O Serginho está aí, trabalha na GM. Se a gente imaginar o Opala, quantas versões de Opala, do primeiro ao último, mais de 1 milhão de carros produzidos, o mesmo carro, a mesma plataforma. Né? Mudava acabamento, friso, lanterna e tal. Mas uma criatividade muito grande em design. Em design e evolução mecânica também. Né? E fazia com que a gente até imaginasse um outro carro. Basicamente era outro carro. Então, se você vê nas versões, e no Dodge é a mesma coisa. A Chrysler teve um estilista, né? Vamos falar assim, né? O designer da Chrysler, que é o saudoso Celso Lamas. Ele, a partir do mesmo Dodge Dart, aquele de 69, fez todas as versões de acabamento e de nichos de mercados. Então você tinha desde o Dodge Dart ao Charger RT, passando pelo SE, Gran Sedan, Gran Coupé, né? Vários carros, é o mesmo, mas ele, através do acabamento, faixas, o desenho da capota, né, do RT, que dá esse estilo fastback, as faixas, rodas, Serginho, tudo isso. Me diz uma coisa, Sérgio, quando você adquiriu o seu primeiro Dodge Charger RT? Foi em 1986. Em 86? 86 foi o primeiro, um Charger RT 74. 74. 74. Tinha o quê? Tinha 12 anos. Era um carro novo, né? Sim. Ainda mais por ser um Dodge, né? E aí, como é que foi? Conta essa... Olha, foi uma emoção muito grande, porque na época, o que acontece? Quando esses carros desvalorizavam, era normal o pessoal comprar esses carros em sociedade. Tanto os que faziam algazarra, como os que vamos comprar um Dojão pra gente curtir e tal. Então, meu primeiro carro, na verdade, foi assim. Foi em sociedade com os 4 amigos. Ah, tá. Só pra curtir. Isso, pra curtir, a gente curtia com os carros, aí o pessoal viu que não era deles, aí eles venderam. Aí depois o que eu comprei meu sozinho, foi um Charger RT 77 vermelho. Esse foi o que eu comprei em 87, acho que foi. Em 87. Esse foi só meu. Porque assim, o carro, claro, V8, 5.2 litros, vem toda a crise do petróleo. Claro que os olhares das pessoas para a aquisição de um carro zero, de um carro novo, um pouco mais, ou um seminovo, claro que não estavam mais no Charger RT. Sim. E esses carros tiveram uma queda brutal. Rapidamente. Inclusive, quando era o carro seminovo na época, você vê até hoje, ele desvalorizou muito rápido, né? Mesmo nos anos rápido, 70 para cá. Mas assim, né? Não tinha outra coisa para fazer, né? Não. Você botar um motor num carro desse aqui, que é como você falou, né? Que você dava tchau para todo mundo. Sim. Né? Na estrada e tal, sei o que. Aí de repente você põe um 4 cilindros num carro desse aqui. Nós conversamos com alguns engenheiros da época, tiveram alguns testes, né, de fazer um meio motor de Dojão, de colocar o motor do Dojinho Polara e tal, né? Mas inviável, não deu, porque tanto a Ford quanto a General Motors deram sobrevida ao Opala e ao Maverick por ter a versão 4 cilindros. 4 cilindros. E se você olhar a tabela de produção do Dodge, né, você vê que a partir de 73 foi diminuindo muito. E graças ao Dodge Polara, né, para o pessoal que não gosta do Dodginho 1800 Polara, graças a ele a Chrysler continuou, porque aí a Chrysler investiu bastante no Dodge pequeno, mas ele sempre teve um público fiel. Ao V8. Né? Meu pai, por exemplo, trocava todo ano e andava, às vezes, num outro carro durante a semana mais econômico e tal. V8, mas tinha o Dojão para viajar e tal, né? E
E é uma coisa que quem gosta até hoje, né? Até hoje tem um motorzão. Bom, deixa eu dar só uma pausa aqui para falar do Real X Premiado para você, porque você sabe que dia 10 de maio agora tem o sorteio de R$15 mil. E por que a gente está sorteando R$15 mil só em maio, hein, Ivo? Por que vocês estão sorteando? Sabe por quê? Porque aí em maio é quando passa a fase, definitivamente a fase do IP. IPTU, IPVA, né? Tem todos esses negócios que você foi pagando. Aí o material escolar, o uniforme do menino, gastou no carnaval, né? Foi claro, saiu no bloquinho, né? Essa coisa toda. Então aí você já está, né? A lista em maio está pedindo arrego, né? Precisa zerar a vida. Então a gente vai sortear R$15 mil em dinheiro e mais 5 notebooks no valor de R$1.500 cada um. E é muito fácil você comprar. Você vai na rede social, que é no Instagram, no Facebook, no TikTok, enfim, nas redes sociais, Real X Premiado, vai ter lá o banner, ou um vídeo que eu faço, ou enfim, vai ter lá um banner com um link. Você clica no link, é remetido ao site realxpremiado.com.br. Aí você compra quantos títulos você quiser, quanto mais títulos você comprar, mais chances você tem de ganhar, e você vai receber, você vai fazer um cadastro lá, vai deixar um e-mail, você recebe no e-mail a cartela. Para concorrer na cartela com os números que você vai ter que ir marcando lá quando eu faço o sorteio, que você vai acompanhar o sorteio também, para você concorrer, na cartela você tem lá os números todos, como se fosse uma cartelinha. E tem um número que a gente chama de Giro da Sorte, que é o número digital, que aí você concorre aos 5 notebooks no valor de R$1.500 cada um. R$15 mil, bufunfa no bolso, para você pagar as contas e o pessoal já não vir mais falar, tá devendo, o negócio não é o Ivo tá devendo, tá quebrado, nada disso. Você vai entrar no Real X Premiado e vai adquirir o seu título de capitalização também, tá bom? É muito fácil, é fácil e você também vai concorrer, tá certo? Depois vocês também podem adquirir aí, né? Sem dúvida, eu já estou imaginando que dá o ano inteiro de gasolina pro meu Dodge à vontade. Olha aí. Com certeza. Fica até feliz agora. Abasteça o seu Dodge comprando um título de capitalização real. Aí o cara no posto fala, gasta muito, você dá uma risadinha, não precisa explicar. Eu tô com 15 pau no bolso. 15 pau no bolso, é isso aí. Bom, vamos continuar falando dessa máquina maravilhosa aqui. Aqui em 1975, ele já tem a segunda versão dele, né? Já tem um facelift aqui, né? Sim. Porque ele vem, a primeira versão dele, ele vem com uma grade toda rajada, fechada, né? Assim, né? E o farol atrás da grade, né? A característica do modelo RT, quando chegou, que diferenciava do Dart, a característica principal, era o farol atrás da grade. E isso seguiu com essa restilização, né? Primeiro em 73, a grade era quadriculada e depois com a grade cromada em 75. Mas sempre continuando com o farol atrás da grade. Exatamente. Né? Mas ele chegou já muito imponente. Você via na rua, era um carro diferenciado realmente. Agora, aqui, vamos nós aqui fazer um exercício mental aqui. Quando você pegava um Dodge Charger RT, eu comprei meu Dodge Charger RT, para quem que você tinha que olhar como inimigo? Pro SS, pro Maverick ou para ninguém? Porque Dogeiro é fogo, né? Dogeiro fala que não tinha inimigo. Eu posso explicar isso, porque... Mas, Serginho, eu quero sua opinião depois. Deixa eu explicar isso, vamos ver se o Serginho concorda comigo, porque sempre tem essas discussões, claro, sempre aconteceu. E como eu sempre falo, na história a gente tem que contextualizar aonde a gente estava, como era. Então é o seguinte, quando o Charger RT chegou em 1971, não tinha para ninguém, tá? De potência, de desempenho, não tinha. 71, o carro também já tinha uma taxa de compressão maior, usava a famosa gasolina azul, que é alguma coisa como a gasolina premium hoje em dia, de maior octanagem. Então, 71, 72, 73, o Dodge reinou sozinho. Em 74, chegou o Maverick V8, com uma potência similar, uma relação peso-potência também muito perto, né? Sistema de suspensão parecido. Então, chegou um cara para brigar com o Dodge. E o Opala, ele só começou a chegar perto do Dodge com o lançamento do 250S, que foi, se eu não me engano, no final de 76.
que também aumentou a potência do carro. Junto teve mudanças de suspensão, que o Opala até 76, até 75 era muito ruim de curva, estabilidade, não tinha pneu radial. Verdade. Então, assim, a partir de 76, enroscou os três. Tá? E os Dodges também, a partir de 75 e 77 mais ainda, ficaram mais mansos para tentar ficar mais econômico. Então, baixou a taxa de compressão e tal. Então, o que aconteceu? Do 71 para o 77, por exemplo, o Dodge ficou mais fraco. E o Opala ficou um pouco mais forte. Então, e aí, na década de 80, o Opala continuou desenvolvendo. E o Dodge saiu de linha. Então, nos anos 80, tinham alguns Opalas muito bons, mas era o 83, o 84, sim, que o Dodge não tinha. O Dodge tinha parado há alguns anos de produzir. Então, só para explicar, para contextualizar. Então, mas o impacto principal, aquele primeiro, de 71 a 73, até a crise do petróleo, não tinha ninguém junto com o Dodge no Brasil. Era o carro mais rápido, mais potente, com maior motor, né? E as publicidades na época enalteciam isso, né? Quando lançou o RT. Astro de cinema. Astro de cinema, do filme do Roberto Carlos. Eu lembro que tinha um negócio, aquele carro que você vê no cinema. Viva o Way of Life do americano, né? Porque era bem o que estava acontecendo. Lembrando que a época dos muscle car americano foi de 69 a 71. Né? Então, nessa época também, nós tínhamos um exemplar, por isso que o pessoal chama de muscle car, só que, teoricamente, não é. O motor é um motor small block e tal, mas foi aproveitando essa maré que o Dodge Charger RT foi lançado. E por isso, até hoje, tem essa imagem do carro mais potente, e os compradores hoje, né? Todo mundo fala, pô, o Dodge está muito caro. É que assim, tem poucos carros para muita gente que sonhava com ele. Então é o mercado, né? Então, mas apertava o acelerador e ia embora, né? É gostoso, né? É gostoso, né? Tanto porque ainda é. Não, é gostoso. Né? É isso aí. É muito bom. Tanto o câmbio mecânico como o Dodge automático. Eu particularmente adoro o Dodge automático. Tem gente que não gosta, eu gosto. As duas versões para mim é sensacional, é incrível. E tem um detalhe, os americanos, eles viram essa carroceria nossa aqui, eles acham ela muito mais bonita do que a carroceria do Dart deles lá. Você fala, mas o que vocês fizeram com a grade, umas faixas, a rabeta e tal. Então você vê que até eles falam, é um carro muito bonito. E realmente, se olhar, é um carro muito bonito. Até muito hoje, bonito. Né? Até hoje é um carro maravilhoso, um carro muito bonito, sensacional, né? Mas ele sofre, claro, com a crise do petróleo. Não é só ele que sofre, todo mundo. Todos. Né? Todos os carros sofrem com isso e tal. Né? O Charger RT, ele tinha uma característica que na época era interessante pra gente, para o brasileiro de uma maneira geral. Ele é um carro grande para nós, né? Mas um carro com duas portas, um carro coupé, né? Ele não é um carro 4 portas, porque a gente tinha, pelo menos, eu digo pelo que a gente conversava, que tinha uma coisa meio de carro 4 portas ser carro de velho, né? Ou de família, né? Essa coisa toda. Aqui não, aqui tinha duas portas. Mas ele tinha uma certa dificuldade para você acessar a parte traseira, né, para você sentar na parte traseira. Verdade, tinha, verdade. Né? Ele era meio desconfortável. Né, tanto que o meu pai, quando a gente cresceu, quando os filhos cresceram, até os 12 anos, a gente tinha Dodge Coupé. Depois, quando eu já estava com eu e meu irmão, 12, 13, 14 anos, meu pai teve que comprar Dodge Sedan, porque apertado, né? E essa história do 2 e 4 portas, o brasileiro é muito do mercado também, né? Cores e portas e tal. Então, o que acontecia? Primeiro que sempre o esportivo, né, tinha que ser de 2 portas. Mas essa história do 4 portas é porque o carro de 4 portas ele era desvalorizado porque poderia ser o carro de praça. Claro. Porque a lei, né? Porque o táxi não era homologado, eles chamavam táxi de praça, era lotação. Então, nas praças das grandes cidades, o cara que tinha um veículo de 4 portas, isso na década de 50, 60, usava para táxi. Então, na hora que o cara ia comprar, eles desvalorizavam e geralmente esse carro está muito rodado. O carro usado de 4 portas
grandes chances dele ter sido carro de praça, como eles chamavam antigamente. Então, aí criou-se. Assim como em São Paulo, teve uma época que ninguém queria carro branco, porque os brancos eram táxis. Depois, o mercado mudou, a BMW teve um salão automóvel que veio com um monte de carros brancos e tal, e virou chique carro branco, né? Chique. Assim, não sei você, Serginho, mas, por exemplo, eu nem olhava para carro 4 portas. Quando eu era garoto, Não, a esportividade sempre tinha que ser 2 portas. A esportividade até hoje, né? Portas, né? Verdade. Claro, né? O carro 4 portas, principalmente Dodge, né? Era prefeitura, carro oficial, polícia. Diferente. Carro oficial demais. Aquele carro do empresário, do grande empresário, aqueles grandes sedãs sensacionais, né? Agora, vamos falar, a verdade tem que ser dita, né, Pagotto? Ele concorda comigo. O 4 portas de andar e de rigidez, ele é muito melhor do que o coupé nosso. Se você andar no 4 portas, é um carro totalmente firme, né? Muito gostoso. Eu adoro também 4 portas. Agora, que a gente ia pro lado, né? Não, mas o lado esportivo. O esportivo eu não tenho comentário. Eu tive um RT vermelho automático, que era legal demais. Era um 75 também, só que era o vermelho, não era o amarelo. Que eram as cores vivas e tal. Aliás, você falou numa coisa, e eu tenho notado isso, e a gente já vi também recebi algumas coisas em WhatsApp, essas coisas. O mundo era mais colorido. Sim. Em virtude do automóvel também. Se você vê uma foto do Vale do Anhangabaú em 1970, 72, é coloridaço. Aí se você for ver em 91, é carro cinza, carro cinza, preto e branco. Cinza, acabou. O mundo ficou um pouco dark, né? Verdade. Um pouco para baixo, um pouco cinzento, né? Nessa coisa do automóvel. E não é só automóvel, né? Não, entra tudo. Então, né? Essa época era um final dos anos 60, veio aquela época psicodélica, né? Claro. Que era muito colorido e tal. E depois, no início dos anos 90, vocês vão lembrar, teve uma época que tentaram chegar com New Wave, chamava, né? New Wave. Que era aquelas roupas coloridas e tal, né? Mas não pegou, foi curta. Agora, a geração psicodélica, que foi no final dos anos 60, né, a partir de 68 a 73, 74, mas mesmo os Dodge sofreram um pouco com isso, final dos anos 70, vamos falar assim, ficou brega, ficou fora de moda os carros coloridões. Então era comum. Verdade. Era comum, final de 77, 78, o cara pegar um Dodge amarelo desse, pintar de marrom metálico, de verde musgo, né? Preto. Então, assim, já estava passando aquela onda, aquela moda, e aqueles carros muito coloridos, né? Por exemplo, tinha o Dodge SE, que tinha um banco xadrez. Tá? Hoje a gente acha... sensacional. Hoje a gente pira, né? Preto, capota... Oh, meu Deus do céu. Capô preto, cor né? Nossa, sensacional. Aí, mas no final dos anos 70, eu lembro esses carros desvalorizados e vários carros desses sendo pintados de cores pastéis, vamos falar assim, o marrom metálico, verde musgo, verde metálico, todo mundo queria essas cores, né? Que era a moda final dos anos 70. E eu lembro de ir na oficina, vejo o cara pintando o Dodge laranja de verde, eu falava, putz, está estragando o carro, porque eu sempre tinha a imagem daquele carro. É verdade. Quem é colecionador tem sempre esse lado de deixar... Você falou dessa coisa da roupa, esse negócio. Eu gosto muito, eu sou fã assim, incondicional do Belchior. Eu acho que o Belchior é um dos grandes filósofos que passaram por aqui, filósofos modernos que passaram por aqui. E na música Velha Roupa Colorida, ele tem uma frase que ele diz: o passado é uma roupa que não nos serve mais. Né? E o que ele quer dizer com isso? Claro que o passado é uma referência, mas o passado não é mais um acontecimento. Né? O acontecimento é o presente e o olhar voltado para o futuro. Né? E aí eu fico, até outro dia eu estava falando com o meu filho, que eu brinco, e o Belchior tem toda a razão. Se eu saísse hoje de camisa fio de Escócia, calça cintura alta, boca de sino e salto plataforma, todo mundo ia dar risada de mim. Mas quando eu saía naquela época... As meninas todas gostavam. Tal. Então, isso é uma coisa normal, né? Outro dia, minha esposa estava arrumando meu armário e tinha um blazer que eu adorava nos anos 80, que era cor salmão. Hoje, ninguém anda num blazer salmão. E era um negócio top. Claro, você lembra?
E põe a gola da camisa pra fora do blazer. Pra fora do blazer, então, assim, claro. Hoje em dia seria ridículo, né? Eu falei, tá bom, pode doar. Mas como diz na mesma música, Belchior, precisamos todos rejuvenescer, né? Sempre, né? Sim. Agora, eu queria te fazer uma coisa. Toda vez que eu falo com você, toda vez que eu te vejo, você tá reformando um. Sim. Desses aqui, né? Sim. É difícil, Serginho, peça... enfim... Olha, Ivo, eu vou te falar, hoje o que acontece? Na época que não tinha as peças, seria impossível de se reformar os carros que nós estamos fazendo hoje. Com o mercado americano, facilitou muito as peças. Muito, né? Hoje tá mais fácil é o que eu sempre digo, pode ser caro ou barato, pelo menos nós temos as peças. Porque se não fosse essas peças, Ivo, a maioria dos carros estariam mortos hoje. É muito difícil, né? Difícil. Eu tenho um exemplo para te dar, que é bem legal para ilustrar isso. Eu tenho um Dodge Dart que eu comprei na mesma época que você, 1986, eu tenho esse carro até hoje. Eu pintei ele em 87, que apesar de ser um carro 7.9, tinha 6, 7 anos, tinha um monte de risco, já tinha ferrugem. Ferrugem é uma coisa que nos anos 70 era muito comum. É isso que eu queria falar. É uma coisa depois, que também não é. Então eu pintei ele em 87 e depois eu fiz uma reforma no início dos anos 90. E hoje seria muito mais fácil que essas duas reformas que eu fiz, essas duas restaurações. Que hoje você encontraria no mercado americano. Não, você tem muita coisa. E também é o seguinte, que é uma coisa que quando o pessoal fala, o carro está custando caro, não vamos falar não só o Charger RT, outros carros, por exemplo o SP2 que a gente estava falando, ou até a Kombi. O carro estando mais caro, cria-se um mercado de peças de reposição. Então tem pessoas que trabalham hoje em dia, o Sérgio conhece, reproduzindo o friso, reproduzindo a tapeçaria, porque hoje em dia compensa, tem compradores para você, por exemplo, fazer o tecido do Magnum, que era uma coisa que não existia. Então o cara investiu, tem mercado no Brasil inteiro para isso, né? Então... E tem uma coisa também que é o seguinte, o carro antigo, não tem preço, tem valor. Sim. O carro tem valor, né? Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma ligação muito grande com a Rural Willys, por exemplo. Que meu pai, quando eu tinha 13 para 14 anos, me deu uma Rural Willys para eu buscar todo dia pela estrada de Santa Inês, por dentro da serra, o dinheiro de uma padaria. Que ele tinha, eu já dirigia, eu ia buscar e trazer, era maravilhoso para mim. No final de semana eu tinha um sensacional. Carro, era uma Rural Willys, um carro. Então quando eu colecionei e tal, eu tive uma Rural Willys. Então tem esse valor sentimental. Lógico. A peça custa caro, a peça é difícil, mas tem horas até que quem, como nós, eu já restaurei carro, você já restaurou, você já restaura toda hora carro, tem horas que até você torce para que uma peça seja difícil. Você não perde a graça. Você não perde a graça do Mas negócio, essa memória afetiva que a gente tem, que faz comprar o carro, é sensacional. Quem tem quase todo mundo tem alguma história com carro, né? Todo mundo. E essa memória afetiva é uma coisa muito legal e eu brinco, é uma máquina do tempo. Então eu quando entro num Dodge, eu lembro da minha infância, eu sinto o cheiro, a batida da porta, a chave que enrosca na hora de virar, o barulho da buzina, a molinha do porta-luva, várias coisas te traz lembranças sensacionais. Seja um Fusca, um Dodge, uma Rural, tudo isso, né? Então assim, é a máquina do tempo, é a oportunidade de você ter sensações, né? Dirigindo, se você dirigiu. Tem gente que às vezes compra um Dodge, eu achava que ele andava mais na época. Eu falei, os outros que não andavam nada, né? Mas assim, a sensação que você tem, eu brinco, é a mesma, né? Eu com vários carros antigos, quando eu tenho a oportunidade de ter algum carro que eu já tive, né? São lembranças sensacionais. Claro, sensacional. Mas eu quero falar de uma coisa, porque a gente que é colecionador, ou foi, ou enfim, gosta desse mundo do antigo mobilismo, a gente tem a tendência a enaltecer, né? Enaltecer os carros todos. Mas todos eles têm defeitos, né? Eu cansei de ver, e não era só, aí não é um defeito só do Charger, né? Eu cansei de ver Charger com buraco no paralama de ferrugem. Certo. Porque não havia o tratamento. Mas ele tinha algum outro defeito, assim, fala-se em freio, fala-se em alguma coisa, não se fala disso? Na realidade, primeiro é o seguinte, eu queria te corrigir,
Porque não é só no Dodge, tá? Falar Não, defeito. Todos eles têm. Falar Todos defeito, eles têm. até carro novo, mas não é Tem, defeito. claro, Não uso defeito. Características do projeto, características da construção, tá? Então, alguns pontos de ferrugem do Dodge é características do projeto, da construção. A inclinação do vidro traseiro com o friso faz ali, criar ferrugem ali. O que a roda joga na lateral traseira faz ter ferrugem ali. Então são coisas, são características de acordo com o carro. O Opala tem outros, o pivô é fraco, cai a roda e tal. E também a manutenção, uma coisa que ninguém lembra. Eu falo às vezes, eu dou aula no curso de restauração e uma coisa que eu falo para muita gente, você lembra que um Fusca, por exemplo, vamos falar do Fusquinha, que todo mundo teve Fusquinha, de quanto em quanto tempo você tinha que regular o platinado? De quanto em quanto tempo você tinha que trocar o óleo, lubrificar a suspensão? Qual era a frequência de manutenção? Você não ia São Paulo, Campinas, no seu Dodge, sem abrir e ver água e óleo. Era uma coisa que era normal em todos os carros dos anos 70, todos os carros antes pré-radiador selado, vamos falar assim, circuito. Então tem gente que compra o carro antigo, tem o carro antigo, que acha que é um carro moderno, que vai ficar sem abrir o capô por 10 mil quilômetros, que vai andar... Tá certo, Serginho? Perfeitamente. Então, você tem que voltar à época dele. Então, mas você vai me desculpar, mas você agora quis passar um pano Não. nas coisas. Eu vou falar a verdade. Deixa comigo que eu falo a verdade. Fala a verdade. Fala, Serginho. Fala que depois... Não é defeito, são características. Todo carro tem. Entendi o que você Se falou. falar o Maverick ferve, não é que o Maverick ferve, ele trabalha numa temperatura mais alta, que qualquer pequeno problema no sistema de arrefecimento, seja uma válvula termostática, um radiador sujo e tal, ferve. Então, era comum ver o Ford de capô aberto. Mas é defeito? Não, é uma característica que se você prevê a manutenção dela, você evita. Não, claro. É isso que eu queria dizer. Mas fala, Serginho. Fala, Serginho, vai, lista aí. Não, você falou bem, Pagotto. Na verdade, não é que o carro tem defeito. Ele tem pontos que necessitam de manutenção que na época ninguém fazia. É fato isso daí. O cara andava até acabar com o carro. Ah, quebrou a bandeja. Pô, a bucha começou a dar folga, a bandeja vai bater, ela vai abrir e vai quebrar. E a roda vai cair. É fato isso daí. Qualquer Aí eles carro. falam, qualquer carro. Eu sei, mas espera aí. Sim. Se vocês estão querendo Na passar... sua Tiguan nova cai a roda. Vocês estão querendo passar um pano no menino. Não, eu vou falar. Qual que era o problema que o pessoal reclamava muito do carro? E é fato, carburador. A boia, a agulha, qualquer sujeira mínima, o carburador é muito bom, mas qualquer sujeira mínima ele começa a babar, vazar. Isso era um problema que muita gente reclamou, inclusive na época. Que tinha esse problema, então. Tinha esse problema do carburador. Muitas vezes o motor aquecia, a boia encantava. Então, esse era um dos problemas. O segundo problema era a bucha do tensor. Conforme pesa, ela estragava muito rápido. Se você não trocar, a bandeja começa a forçar. Esse era um problema também. Tem carro, o Opala, por exemplo, ele tinha regulagem. O Dodge não é fixo, apertou, acabou. Ah, tá. Então tinha algumas coisas, né? Que eu chamei de defeito e o Pagotto preferiu dar um embelezamento à frase e disse características do projeto. Eu vou falar uma coisa, todos os carros, inclusive os carros novos, se você pegar os carros novos com injeção direta de combustível que você está usando etanol, em baixa, com poucos 1000 quilômetros, vai dar algum problema, uma carbonização. Sim. Então, todos os carros hoje em dia tem também, tá? Principalmente manutenção. Então, assim, a dica é para todo mundo. Olha o livro, o Manual do Proprietário, veja de quanto tempo você tem que trocar a sua correia dentada do seu carro moderno, de quanto tempo é a troca do óleo, o óleo do câmbio. Muitos carros hoje em dia têm que trocar o óleo do câmbio automático, coisa que todo mundo fala não tem. Aí você vê Honda, você vê Toyota de câmbio estourado, porque não faz manutenção. Não faz a manutenção. Não, então, assim, não é que o carro é ruim. Então não presta, não é isso. Você quer ver uma coisa que o pessoal reclamava muito na época? O coxinho do motor. Imagina esses carros, racha. O cara pega, pisava na embreagem e soltava de uma vez. O que vai acontecer? O motor vai dar tranco. O coxinho não aguenta, de borracha, pô. É pra amortecer, pra deixar o carro suave. Agora, aí quebrava. Mas também não dava pra você dar umas
uns trancão nele também, né? Porque era gostoso, né? Não, então, mas o que acontece, Ivan? Tem jeito de você dar o tranco no carro. Claro, sem dúvida. Mas você pegava aquela molecada pancada direto. Quer ver uma outra coisa que era comum, né? Você falou da suspensão do Dodge, eu peguei mais de um, assim, eu tive muitos Dodge nos anos 80. O pessoal lavava por baixo o carro no posto de gasolina e pulverizava com óleo. Esse óleo ataca diretamente todas as borrachas, seja do coxinho do motor, da bucha da bandeja. Claro, todos os carros. Era um costume antigo, né? E você falou do carburador, a gente não pode esquecer que a nossa gasolina sempre teve muita diferença, não era padronizava. Claro, sem dúvida. E era muito comum carbonização em coletor de admissão. Você tinha que ter uma manutenção de carburador. Quem tem carro carburado hoje sabe. Hoje é difícil, você passa anos sem mexer no carburador. E na época, o seu carro de uso não ficava 6 meses sem limpar o carburador. Porque a qualidade do combustível, até a qualidade dos equipamentos, do filtro de combustível, que eram aqueles de vidro, deixava passar sujeira. Depois que veio o filtro de plástico blindado e tal, né? Então, assim, teve uma evolução tecnológica em tudo, né? Claro, sem dúvida. Mas deixa eu falar de novo do nosso Real X premiado, porque você pode adquirir o Real X premiado. É aquela coisa de zerar a vida, sabe? Porque acontece, acontece. Você tem lá que pagar um monte de coisa, teve, né? Aí veio o carnaval, você não resistiu, comprou a fantasia, foi lá pra avenida, né? Rasgou a fantasia, e aí, sabe como é que é, né? Fantasia também custa. Então você, quando chega em maio, fim de abril, começo de maio, você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora para zerar a vida? E pensando nisso, o Real X premiado vai dar 15 mil reais em dinheiro. É bufunfa no seu bolso. É para você dar uma zerada na vida. E é muito fácil. Você vai numa rede social do Real X premiado, Instagram, Facebook, TikTok, enfim, ou então no próprio site realxpremiado.com.br. Se você for no Instagram, você vai ver lá um banner do sorteio. Você clica no link, né, que tá lá, você vai ser remetido ao site, vai comprar quantos títulos de capitalização você quiser, apenas R$ 1,50 cada título de capitalização. Você vai comprar, vai deixar os dados lá, vai receber no seu e-mail a cartela para você concorrer e um número para você concorrer a 5 notebooks no valor de R$ 1.500. Então, gente, não dá para perder. Não dá para perder, sabe? É uma chance. Todo mundo fica pensando assim, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? E eu tô dando a dica para você. Certo? Eu tô dando a dica para você. Vai adquirir o Real X premiado aí, tá bom? É muito fácil e eu quero falar o seu nome quando eu estiver sorteando lá, tá certo? Bom, infelizmente vem a crise do petróleo, vem o problema sério da gasolina e ele tem que sair de cena, né? Vocês acham que ele duraria mais se isso não tivesse acontecido ou não, Sérgio? Você acha que... Eu acredito que não, viu, Ivo? Eu acho que o tempo de vida dele acho que foi suficiente. Porque é igual a última geração da linha Magnum, Le Baron, é igual o Pagotto bem falou. O pessoal que comprava esses carros era porque gostava. Entendeu? Não era mais... Porque naquela época eu quero comprar um Magnum, um carro sensacional. Eu tô pra te falar que o Magnum era um dos carros, os carros mais bonitos feitos no Brasil. Eu também acho. Magnum. E você vê muito desvalorizado, é um belo de um veículo. Então, o que acontece? O público foi mudando. Aí veio aquela cultura, carro popular, carro 0.0 e tal, e eu acho que já não teria mais espaço. Já não teria mais não. Só pro Dodge, como aconteceu com o Landau, Maverick, o próprio Opala, que conseguiu ter uma sobrevida de acordo por causa do motor 4 cilindros. Então eu acredito que seria o tempo dele Pagotto, mesmo. As ruas continuaram do mesmo tamanho, só que os carros começaram a ser muito mais, né? O poder aquisitivo das pessoas e, claro, a indústria, o movimento da indústria automotiva fez com que as pessoas pudessem adquirir o seu carro. Esse carro aqui já não teria mais lugar no trânsito de São Paulo. Porque ele, para nós, era um carro grande. Era um carro grande para o padrão brasileiro. Né? Mas, como até eu falei no início, quando veio o projeto, já tinha um tempo de vida. Né? Conversando com o pessoal da engenharia da Chrysler, né? Ferramental, tudo, ele foi pensado para 10 anos. Né? Então, era 70, 80, já estava planejado isso né? Para esse modelo. Poderia ter vindo um outro modelo. Sim. A década de 80, a Chrysler nos Estados Unidos
teve que fazer uma parceria com a Mitsubishi, vir em carros menores, como aconteceu com diversas marcas. Quando a gente fala da crise do petróleo, a grande crise foi em 73, mas em 1980 nós tivemos uma outra crise claro. Forte, que foi quando o Brasil também entrou na era do álcool e conseguiu também... Né? Então, assim, o Dodge Dart teve viveu um momento muito interessante no Brasil, que a gente curte, né, desses anos 70. E os anos 80, muita gente fala que foram uns anos sem graça no mundo, né, para o lado do automóvel. Do automóvel, né? Então, assim, os carros da década de 80, final de 80 já veio muitos carros legais, mas o início dos anos 80, porque era todo mundo correndo nesse de deixar os carros mais compactos, de deixar os carros mais econômicos. E realmente as vagas nos estacionamentos, nos prédios no Brasil, na época de BNH dos anos 70, lembrando que nos anos 70... a Volkswagen detinha 75% do mercado. Então, você imagina a produção de automóvel, de cada 10, 7 eram Volkswagen. Os outros 3 tinha Ford, tinha General Motors e um pouquinho lá da Chrysler, né? Então, assim, o mercado da linha Chrysler para o Brasil era muito pequeno, né? E todas as cidades desenvolvendo e tal. Mesmo, né? Eles também, quando vieram para cá, já sabiam disso. Então, na realidade, eles ganharam a fábrica aqui. Eles nem sabiam que eles vinham para cá. Quando eles adquiriram a Simca no mundo, disseram tem uma fábrica lá no Brasil. Lá no meio do Brasil. E só uma curiosidade para o pessoal que está vendo pensar, né? Os carros foram ficando compactos e tal. E nos últimos 10 ou 15 anos, está o movimento reverso. Se você pegar um Corolla dos anos 90 e um hoje, ele é muito maior. Muito maior. Se você pegar uma Ford Ranger, uma S10, se você pegar qualquer carro dos anos 90 para cá, nesses últimos 20 anos, os carros ficaram maiores. É impressionante. Outro dia tinha um Civic da década de 90, do lado de um Civic novo. Parece um outro carro gigante, né? Então agora está tendo... Até acho que pelas linhas, né? Eu acho que pelas linhas. Tem uma composição diferente, né? E conforto realmente. E para quem quiser olhar um carro e saber se ele tem conforto, a dica veja a distância entre eixos. Se a distância entre eixos for grande e o habitáculo estiver entre os eixos, é um carro confortável. Que é a receita do que o pessoal está usando hoje nesses carros que eram médios, que ficaram grandes. Então, você vê o Corolla antigo, ele tem uma distancinha entre eixos. Agora, Sérgio Pagotto, aí vem o Polara, o Dodginho, o Polara e tal. Aí quem está acostumado com a Charger, com o Dodge, enfim... esses grandes carros, né? Carros lindos e tal. Eu, por exemplo, tive um 1800, adorei o carro, sabe? Mas eu acho que tinha muita gente que olhava com desdém. Porque como é que vem um pequenininho desse numa fábrica que só tinha carro grande, Sérgio? Como é que... Você acha que isso complicou um pouco até a Chrysler? Não, eu acredito que o que aconteceu com o Dodge 1800, os primeiros, que ela teve... A Chrysler quis ter velocidade para fazer o lançamento do carro. E ela se precipitou. Porque o carro saiu com alguns problemas que não deu tempo do pessoal solucionar. É difícil. Entendeu? Então, no começo ele ficou com uma fama meio ruim, Dodginho. Entendi. E depois de passar alguns anos, ele melhorou. Foi da onde as vendas começaram a crescer do Dodginho. A crescer um pouco, a crescer. Né? Então, acredito que foi esse o problema do Dodginho. Foi nos primeiros lançamentos, primeiros anos dele. Mas você não acha que houve uma certa resistência? Ou não? Não, na realidade é o seguinte... Não para comprar um carrinho pequeno... Sabe por quê? É público diferente. O que comprava um Chevette, muitas vezes não ia comprar uma Opala. E vice-versa. E o Dodginho e o Dodge era a mesma coisa. Eu acredito que sim, eu acredito. O Dodginho, isso que o Serginho falou é perfeito, né? Lembrando que 73 a crise do petróleo, e não só a Chrysler, mas outras montadoras também correram com os pequenos. O Chevette também foi lançado em 73, inclusive ele foi lançado antes no Brasil, depois na Europa. Não sei se você sabe disso, do Chevette. Teve o projeto do Brasília, né, que era para ser um carro médio, né, maior do que o Fusca, e todos foram lançados em 73. Então a Chrysler antecipou-se, né, se precipitou, como você falou, em lançar o Dodginho, e alguns itens não deu tempo de desenvolver. Lembrando que o Dodginho ele tem origem inglesa.
é uma outra fábrica que a Exatamente, Chrysler comprou, que é a Hillman. Ele era o Hillman Avenger. Então, assim, tinha várias características diferentes. E uma das coisas que foi difícil de trazer para o Brasil foi a parte elétrica, porque os Hillman tudo tinham volante do lado direito, né? O limpador funcionava ao contrário. Então teve muita adaptação. E outra coisa que foi o que você falou, né? O pessoal quis fazer no Brasil a carroceria de 2 portas. Que na Europa a maioria era 4 portas. Então também foi uma adaptação para o nosso. Agora, o Dodginho a gente tem que respeitar, porque graças ao Dodginho a fábrica continuou. Sim. Então se fazia 5 mil Dodge, foi fazer 1.000. Para bancar a fábrica, tinha esse Dodginho produzindo. E uma coisa, para muitos que tinham o Dodjão e eventualmente tinham o Dodginho como segundo carro, o carro da esposa ou o carro mais econômico, tinha muitas características iguais do Dodjão. Então, o acabamento interno, o volante, a maçaneta. E a gente tem que sempre pensar também nos concorrentes. Ele era melhor e mais rápido do que o Passat, do que o Chevette, o TL, que eram os carros médios. Então, assim, ele tinha maior cilindrada entre eles, né? Lembrando que o Passat era 1.5, os primeiros. Não vamos pensar no Passat Pointer 1.8, mas em 74, quando veio o Passat, o Dodginho tinha um acabamento interno melhor, ele acelerava mais, ele era mais forte, suspensão melhor, era muito melhor. O TL nem se fala, né? Então o Dodginho também herdou, apesar de estar num nível de mercado abaixo, né, numa outra faixa de mercado, tinha algumas características do Dodjão. Então, maior potência, ótimo acabamento, um carro muito gostoso de dirigir. Gostoso. Então, assim... Agora, eu vou Ronaldo, põe nessa câmera aqui, eu vou tentar fazer uma coisa aqui, eu não sei se vai dar certo. Não vai dar muito certo, não, mas as pessoas, quando você puser lá uma pesquisa, você vai ver que ele tem aqui 2 flautazinhas aqui, né? Aqui em cima, e eu queria conversar sobre isso porque era uma enganação da fábrica para as pessoas, né? O Pagotto já vai ficar bravo comigo. Já tá bravo. Eu vou te corrigir porque eu vou chamar uma coisa que usam até hoje. É um recurso de estilo. Muito bem. Muitos carros modernos parece que tem 2 escapamentos e o escapamento é escondido. Eu sei, mas a primeira vez, quando você batia o olho, você imaginava. O que você imaginava, Serginho? Na minha opinião, o que acontece? O design do capô, isso aqui era para dar aquela ideia dos carros norte-americanos de arrancada, aqueles escapamentos, aquela coisa visual. Então foi por isso que eles fizeram esses frisos com essas aletas, para dar o baque visual na pessoa. Pô, aquele motor tá saindo para fora. Exatamente. Mas era apenas um enfeite. Era um enfeite. Você lembra quando era moda usar ombreira? Claro, na roupa, dúvida, claro. Pô, os caras simular o músculo. Então, basicamente, é uma ombreira. É uma ombreira. É mostrar como se o motor estivesse saindo do capô de tão grande e forte. Mas para compensar, ele tinha uma coisa que era fantástica, que eu adorava, que era a luzinha do pisca-pisca em cima do paralamas. Assim. Sim. Que você, muito legal. Era maravilhoso. Às vezes eu punho o pisca no carro só para ficar vendo a luzinha piscar lá. Muito eu queria só, queria dizer, antes deixa eu falar com você, meu amigo, minha amiga. Inscreva-se no canal pra gente, é muito importante pra gente, tá? Você vai lá, inscreva-se no canal, deixa o seu like, aperta o sininho lá, depois você põe lá, quando aparecer, você põe todas as notificações para você sempre saber quando tem um vídeo. E uma coisa que é muito importante e que tem uma relevância muito grande pro YouTube, e aí você vai ajudar a gente no canal, que são os comentários. Comenta lá o que você acha, se você achar que tem coisas que a gente disse aqui que não são certas, ou que você pensa diferente, melhor dizendo, não tem problema nenhum. A gente não quer só comentários agradando a gente, você pode fazer os seus comentários aí. E é muito importante, dá uma relevância muito legal pro nosso canal. Eu quero agradecer as pessoas, porque a gente está fazendo agora uma brincadeira no canal, no TikTok, no short do YouTube e no Instagram, que é com o Fusquinha, que desenho o Fusquinha, desenhei a namorada dele e tal, e ele tá com essa música que viralizou agora, o Skiribidop aí do gordão lá, né, que fica dançando, e a gente tá tendo mais uma visibilidade assim muito legal, sabe, o número tá crescendo, então eu quero agradecer a todos vocês e peço que vocês ajudem a gente se inscrevendo no canal.
Se eu fosse... Agora vamos voltar aqui para essa maravilha. Se eu quisesse comprar um Charger RT agora, bonitão como tá esse aqui ou como tá o seu, quanto sairia do meu bolso? Você fala hoje com valor hoje? Atual? Hoje. Eu falo assim, Serginho, decidi que eu vou comprar um Charger RT. Primeiro ponto, Ivo. Ele sempre lembrando que carro antigo não tem preço, tem valor. Porque até vale uma ressalva. Por exemplo, você falou até de restauração. Hoje, a maioria dos carros que a gente restaura, você não recupera mais investimento, hein? Salvo raras exceções por causa do valor de peça, mão de obra, material, entendeu? Outro problema. Eu quero um Charger RT 75 amarelo Montego de plaqueta. Aí eu vou ter que falar pra você, pô, Ivo, a gente precisa pensar pra ver onde tem um carro desse. Primeiro ponto é esse. Porque não temos tantos carros à venda. Alguns carros comuns você até acha. Agora, outros exemplares já é mais difícil. Entendeu? Então, o que acontece? Você acha tudo quanto é preço desses carros. Se eu falar pra você, Ivo, vou te dar 400 mil reais. Você consegue comprar um Montego hoje? Você fala, pô, 400 mil reais você vai ter que parar, pensar, procurar... Entendeu? Porque a oferta é muito pouca, não tem carro. Né? Não tem carro. Porque quem tem os carros perfeitos, dificilmente vende. Isso é o fato. Você falou, você achar um amarelo, Montego de plaqueta. De plaqueta. Né? Porque isso que é importante, porque o cara pode lá pintar o carro. Amarelo hoje tem mais amarelo hoje do que na época da fábrica. Só que são que a pessoa pintou. Exatamente. O nível a gente que tem Dodge há mais de 30 anos, né? O nível das restaurações mudou muito. Então, está se especializando cada vez mais. Antigamente ninguém olhava a plaqueta no meio do chassi, uma coisa que ninguém pensava. E hoje em dia o carro está tendo essa... Então, quanto vale um Charger RT75 hoje? Eu falo que vale de 120, 150 a 500, a 600, talvez 1 milhão se tiver um zero, um guardado. Então, assim, depende muito do carro seu, que os americanos, eu não gosto de anglicismos, mas o match number, né? O carro está exatamente, ele era automático, amarelo Montego, com freio a disco, ele mantém isso, e um nível de restauração de tudo, né? De tapeçaria, de pintura, do vinco, do friso, do padrão do teto de vinil, né? Se é um teto de vinil original preservado, uma coisa que é parafuso. Então, assim, vai num nível que... o Charger custou 500, o outro é 300. Por quê? Porque tem um abismo, e às vezes mais do que 200 numa restauração de uma para outra. Então, assim, é difícil falar, e cada carro é um carro. E além de tudo isso... Sem cortar você, a gente conseguiu botar só a flauta. O detalhe da flauta, né, que a gente imaginava que saía dali. Sensacional, né? Incrível. E quem está dirigindo ainda vendo... Vamos falar a verdade, hein? Bonito, né? É bonito. É muito bonito. Desculpa te interromper. Então, estamos falando do Charger, mas outros carros também, né? Olha, eu vi vender um aspirador por 200, mas tem um de 100. Talvez que com 100 mil, nesse de 100, você não chega no 200. Então, cada carro é um carro. E se ele tiver, como acontece em outros lugares do mundo, sem restauração, aí o céu é o limite. Porque às vezes tem um carro com baixa quilometragem sem... Sem restauração. Aí é que eu falo que entra muito leilão. Porque no leilão você precifica. Quando você pergunta um carro muito raro, né? Quanto foi vendida a Maserati, não sei o que, eles falam assim, no último leilão pegou tantos milhões de dólares. Porque quando o carro é muito exclusivo, né? Nós temos um amigo que tem um Charger RT com 4 mil quilômetros. O carro nunca sofreu nenhum tipo, não é restauração, nenhum tipo de intervenção. Um monte de coisa nunca foi desmontado. Quanto vale esse carro? Claro. Esse é um carro que só não... 500 é pouco, 800, não sei mais. Ele precisa estar disposto a vender. Então, assim, o carro antigo, em geral, é isso. Né? Mas vamos admitir que eu veja um lá, e que tá bonitão, e vamos supor que eu seja uma pessoa que não me preocupe com a plaqueta, por exemplo. Sim. Eu compraria por uns 100 e poucos mil reais? Não, com muita coisa para fazer. Com muita coisa para fazer. Eu vou falar um número de 300, aí, um bonitão. Reais, um bonitão, mas não certinho. Não é isso? Mais ou menos bonitão, isso. Que o purista vai gastar mais 150 para fazer, pelo menos, né?
Mas tem mas uma coisa difícil, também, né? A pessoa que comprar, e claro, vai ter essa coisa de restaurar o carro, né? Não está nem pensando no... eu vou outra dica que eu quero dar para o pessoal que está assistindo. Só para falar para você, eu consegui, eu fiz a Kombi, né? A minha Kombi, e consegui ganhar dinheiro com a Kombi. Mas eu vi muitas pessoas que fizeram a mesma Kombi que eu, o mesmo padrãozinho da Kombi que eu, que a minha Kombi estava bonita, você viu, né, como é que tá a minha Kombi, e não conseguiram recuperar o que você falou. É verdade. É que eu dei sorte de vender para uma menina que ela, a irmã e o irmão vendem para os Estados Unidos. Então eles podiam comprar acima do preço. Porque está vendendo em dólar lá, tal, que também mas normalmente a dica que eu queria dar é o seguinte: antes de você fazer uma restauração, antes de você adquirir um carro, pesquise, né? Porque, por exemplo, para restaurar um Dart e um Charger RT, a diferença de preço é muito pequena. Só que depois o Charger vale bem mais do que o RT. E às vezes, se você compra um RT que tem coisas para fazer, faça essa conta, mas normalmente você não vai gastar para restaurar, você vai investir. Normalmente, se você fizer troquei 4 pneus novos, gastei R$5.000, vai valorizar o carro em 10. Normalmente, um bom investimento, um investimento certo, vai valer. Agora, adaptei com a roda igual do Chip Fuse e tal, aí você está gastando. Aí é um dinheiro que é um gosto teu. Mas se você está indo para o padrão original, para pintura na cor certa, para o vinil naquele padrão, o banco naquele padrão, normalmente você está investindo. Recupera esse valor depois. Bom, nós estamos chegando no final do nosso podcast. Eu acho que a gente falou bastante dessa joia aqui. Eu continuo cuidando do seu, que eu vou continuar cuidando do meu aqui. Muito obrigado, Serginho. Eu que agradeço. Mesmo, do fundo do coração. É um prazer te ver mais uma vez e a gente falar das coisas que a gente gosta. É muito legal, né? Sempre melhor. Fagoto, muito obrigado também. Obrigado. Mais uma vez também. Eu estou sempre disponível para falar do que a gente gosta, do que a gente curte. Falar de carro é aquela hora que parece 10 minutos, né? Exatamente. Isso que não fizemos polêmica, né? Se fizer polêmica, tem... Fica mais complicado ainda, né? O Ivo tenta, mas não dói. Mas vamos marcar outras vezes, que a gente começa. Aí eu trago o prospecto de propaganda que eu tenho. Aí a gente discute, que é muito legal para quem tá vendo. Claro, sem dúvida, Serginho. Tá bom? É isso aí. Valeu, obrigado. Tamo junto. A você que esteve conosco aqui em mais esse podcast. Lembrando que a gente está fazendo o podcast na quinta-feira, das 8 às 9 da noite. Mas eu estou pensando seriamente em passar para as 10 às 11 da noite, porque eu acho que vai beneficiar um pouco as pessoas que gostam, né, desse nicho nosso, né, dessa coisa do antigo mobilismo. Mas esse podcast está passando das 8 às 9, pode ser que a próxima semana a gente comece a passar ele das 10 às 11 da noite. Muito obrigado a você que esteve conosco no canal Carangas do Brasil, um grande abraço, saúde, felicidade e continue com a gente, tá? Tchau. Tchau. Olá.